Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de ter esse espaço privilegiado aqui de conversa com vocês aqui no nosso vídeo exclusivo. E hoje eu vou trazer mais um pouquinho de conteúdo para vocês sobre teoria da comunicação, tá? A gente falou um pouquinho sobre isso. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a gente estudou muito teoria da comunicação e tem mestrado e doutorado em linguística também. Mas, pessoal, tem uma reflexão interessante, por quê? Às vezes a gente acha que todo mundo que vê televisão acredita no que está vendo, né? Ou todo mundo que lê um jornal acredita no que está vendo. Isso pode não fazer muito sentido para você, mas a teoria da comunicação tradicional, ela acreditava nisso. A teoria da comunicação tradicional, que em grande parte deve a um pensador chamado Roman Jakobson, o Jakobson ele falava sobre o emissor e o receptor, ou seja, aquele que emite a informação e aquele que recebe. Essa informação ela trafegava por meio de um canal e então você tinha de um lado o emissor, do outro lado o receptor e a informação só saía do emissor e o receptor só recebia, ou seja, o emissor era o agente ativo, o receptor era um agente puramente passivo. Tem pessoas que ainda acham que funciona assim, né? Que você, tudo que se vê na televisão convence todo mundo. Mas não é assim que funciona. O pessoal da teoria crítica da escola de Frankfurt ainda acreditava um pouco nisso, de que o receptor ele recebia docilmente, passivamente toda a informação. Até que começaram os estudos pós-colonialistas, os estudos pós-colonialistas começaram a estudar como é que ficaram as colônias depois que os países colonizadores saíram, né? Por exemplo, a América Latina, né? Portugal, Espanha deixaram de colonizar, houve a independência, por aí vai. E um dos pioneiros desses estudos de pós-colonialismo foi o Edward Said, né? Com o livro Orientalismo, onde ele funda essa ideia, né? De estudos pós-coloniais, né? É uma obra essencial, é uma obra prima dentro desse universo aí. E aí, pessoal, essa ideia de estudar como a comunicação acontece, né, na América Latina, pensando assim, poxa, a América Latina só absorve a cultura norte-americana ou a gente cria cultura também? E aí surgiu um grupo de pensadores que começou a criticar isso, né, dizendo que as antigas colônias da América Latina não são só receptoras de conteúdo passivamente, não. Eles produzem, têm um espírito crítico também. Um dos mais importantes fundadores dessa teoria foi o Néstor Garcia Canclini, que é um antropólogo argentino contemporâneo, né? E o foco do trabalho dele é a pós-modernidade e a cultura a partir de um ponto de vista latino-americano, né? Ele é considerado um dos maiores investigadores em comunicação, estudos culturais e sociologia da América Latina. Um dos livros mais famosos dele, que a gente estudou muito na Escola de Comunicação da UFRJ, é o livro Consumidores e Cidadãos, que é de 1995, e ali ele politiza, né? Ele propõe uma politização do consumo e rompe com a forma tradicional de analisar os hábitos televisivos, ou seja, ele começou a dizer que nem todo mundo que está vendo televisão aceita passivamente o que está vendo, né? Depois teve um outro pensador também muito importante, que é o Jesús Martín Barbero. O Jesús Martín Barbero ele é semiólogo, antropólogo e filósofo colombiano, tá? Mas nascido na Espanha. Ele é um teórico e pesquisador de comunicação e cultura e um dos expoentes dos estudos culturais contemporâneos. Ele é autor do livro muito famoso que nós estudamos na UFRJ também, inclusive porque foi publicado pela editora da UFRJ, Dos Meios às Mediações. Esse autor também ele se dedica a estudar a comunicação latino-americana e ele se coloca ali um pouco crítico à teoria tradicional da escola de Frankfurt, porque ele diz que comunicação não é só emitir e receber, comunicação é também você fazer uma leitura crítica. Esses estudos de leitura crítica, um dos mais importantes, uma linha de estudo são os estudos culturais, e um dos mais importantes autores é o Stuart Hall. O Stuart Hall ele tem um livro traduzido para português chamado Da Diáspora. É uma coleção de artigos dele. Inclusive, essa organização foi feita por uma das professoras nossa lá da Escola de Comunicação, a antropóloga americana formada em Yale, Liv Sovic. Então, nesse livro tem
tem uma teoria muito interessante que ele traz, que é a teoria da recepção. Nessa tese, na teoria da recepção, ele organiza a comunicação através de um processo de codificação e decodificação. O que significa isso? Ele diz que o emissor ou o jornalista, por exemplo, ele codifica a mensagem para ela ser enviada ao telespectador, falando de televisão. Quando o telespectador ele absorve essa informação, ele decodifica essa informação. Tudo bem, só que aí ele disse que há pelo menos 3 formas do consumidor decodificar essa informação. Uma leitura passiva e uma leitura mais crítica, que a pessoa duvida um pouco, será que é isso mesmo? E uma leitura de oposição, que a pessoa lê ou vê na televisão um determinado conteúdo e fala, não concordo com isso. Então é muito interessante a gente pensar por esse caminho, apesar de que quase que a totalidade desses autores que eu citei aqui são todos marxistas, eles vão pensar isso querendo dizer que a população ela pode ter uma leitura crítica da grande mídia, mas é claro que essa leitura crítica vai sempre caminhar para uma postura libertadora no sentido socialista marxista. Mas o que é mais interessante aqui no Brasil é a gente pensar que hoje nós estamos vivendo, sim, aqui na América Latina, no Brasil, uma leitura extremamente crítica da grande mídia, mas não partindo de uma revolução socialista de todo poder ao proletário, poder às massas, ao povo, não. Uma leitura conservadora, uma leitura que parte de um paradigma judaico-cristão, de direita. Então nós estamos vendo, sim, algo novo aqui no Brasil. Talvez isso daria estudos interessantíssimos de pós-colonialismo, de teoria da recepção, de teoria crítica, revendo a teoria da Escola de Frankfurt, porque isso que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma revolução. É uma revolução da comunicação também, porque Jair Bolsonaro criou uma maneira nova de se comunicar, sem estrutura, privilegiando totalmente as mídias sociais, porque não tinha espaço nas mídias tradicionais, tinha só 8 segundos, e aí todos os especialistas falavam que Jair Bolsonaro ia enfraquecer, a sua campanha seria enfraquecida quando chegasse a hora das campanhas televisivas, porque ele teria pouco tempo de televisão. Não só ele não desidratou, como também cresceu e acabou levando o pleito eleitoral de 2018. Então, pessoal, eu estou querendo trazer esses conteúdos para vocês, para mostrar a vocês que teoria da comunicação é um negócio muito interessante, muito legal de se estudar, e eu digo para vocês, os manuais de teoria da comunicação, sejam eles europeus, norte-americanos, ou os daqui, do pós-colonialismo aqui, sul-americano, latino-americano, talvez eles tenham que talvez eles tenham que ter um apêndice acrescentado, e esse apêndice é Jair Bolsonaro, que rompeu com quase todas essas tradições de teoria da comunicação que eu apontei para vocês, tá bom? É um estudo muito legal, se você tiver espírito crítico para ler, facilita, porque sempre essas leituras vão condenar o consumo, como nos consumidores e cidadãos, vão criticar o capitalismo, criticar a sociedade de consumo ocidental, dizendo que é sempre uma exploração do pobre, não levando em consideração que uma pessoa que tem uma empresa e emprega várias outras pessoas e está dando sustento a dezenas, centenas, talvez milhares de famílias e trazendo sim uma dignidade social que o socialismo nunca pôde favorecer, porque para tentar superar a exploração do burguês, ele tenta implementar uma tirania, uma ditadura da igualdade, tá certo? Fica essa reflexão para vocês, deixo um forte abraço, agradecendo muito a vocês por esse apoio que vocês me dão e por essa colaboração aqui no canal e por essa interação tão enriquecedora, não só para vocês, mas para mim também, obviamente. Forte abraço, pessoal! Fiquem com Deus aí, examinem todas as coisas e retém que é bom. Fiquem atentos aqui à aba Comunidade, porque aqui na aba Comunidade eu trago sempre para vocês as novidades, tá? Lembrando a vocês que no dia 10 eu vou abrir uma turma nova do meu curso Manual da Resistência, e quem é assinante aqui do meu canal, Daniel Lopes, quem é membro do canal, vai ter um desconto especial, tá bom? Aqui embaixo tem um link, Curso Manual da Resistência, onde você já pode ter informações sobre o curso, mas você não vai poder fazer inscrição ainda, mas ali você já vai poder ter uma boa ideia dos assuntos que são tratados no curso, e eu quero muito tê-lo como aluno no meu curso
para te ajudar a defender a sua posição de direita conservadora e fazer você entender o que é ser de esquerda, o que é ser de direita, ensiná-lo a como conversar sobre os diversos aspectos das interações que nós vemos hoje, sobre o primeiro módulo é sobre comunicação, o segundo módulo é sobre arte e cultura, o terceiro módulo é sobre política, o quarto módulo é sobre estudos de gênero e o quinto módulo é sobre educação e o sexto módulo é um módulo prático onde eu ensino como conversar com um esquerdista ou como conversar com seu filho que está na universidade e está sendo doutrinado pela esquerda, como conversar num almoço familiar do final de semana, onde sempre tem ali um parente que é de esquerda, e como conversar sobre política em geral, com fundamento e mostrando conhecimento de causa. Essa é a proposta do curso, é um curso de apologética política. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fiquem com Deus, a gente se vê hoje à tarde com mais uma live especial, live da tarde, onde eu tenho sempre privilegiado quem tem o selo de membro do canal para responder os seus comentários, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!